Estamos aqui na Unimed Petrópolis com o Dr. Antônio Luiz sobre a questão do coronavírus e como as empresas, as cooperativas em especial, podem se prevenir dentro do ambiente de trabalho. Se apresenta aí, doutor, pessoal. Bom, meu nome é Antônio Luiz, sou infectologista da cooperativa e nós estamos diante de uma epidemia de um vírus respiratório novo. A gente tem uma preocupação com relação a como é o processo ou ciclo de contaminação dessa doença. Já tem uma previsão de quanto tempo ele dura em média ou não tem ainda? Nós estamos diante de grandes comunidades que desconhecem um vírus novo sem nenhuma imunidade, né? E o ciclo natural, a história natural desse vírus nós vimos na China, que a gente acompanhou nos últimos 3 meses. E estamos vendo agora a China funcionando já normalmente com declínio acentuado. Agora a gente já tem uma contaminação comunitária, né? Com certeza. Uma segunda fase aí dentro desse processo de transmissão. E, em tese, são 3 meses aí entre o seu ápice e declínio de contaminação. Exato? Bom, um dos desafios que a gente tem, e que isso tem gerado muitas dúvidas, no ambiente corporativo, como que a gente trataria isso, né? A gente fala de sala com muitos empregados, a gente sabe que não tem muito o que fazer, mas quais seriam as medidas preventivas para que as empresas e as cooperativas não parassem e, ao mesmo tempo, dessem o máximo de proteção aos seus empregados, seus colaboradores? A nossa experiência de Hospital Unimed, aqui de Petrópolis, né, é o treinamento. Não só todos os terceirizados, mas como todos os funcionários do hospital e da cooperativa, essencialmente treinamento. Evitar o confinamento respiratório. Então, nada de sala fechada. Nada de sala fechada. O que todo mundo está pedindo, na hora que espirrar ou tossir, não use a mão, use o cotovelo, né, que eles estão mandando, uma coisa simples, né? Tem uns desafios que são de ordem prática, né? Se um colaborador contrai o vírus, como é que a gente faria? Do ponto de vista legal, até que haja confirmação, caso não esteja de licença médica, e aí tem essas questões jurídicas, está ou não está de licença médica, algumas empresas não podem simplesmente dispensar, mas por questão de segurança, o ideal seria assim dispensar, ou aquelas que têm possibilidade, colocar toda a equipe para trabalhar em home office, né? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Com relação a essa preparação, uma das recomendações que a gente tem dado às cooperativas é que elas sentem, analisem suas operações, montem um quadro com todas as possibilidades de contaminação, vários cenários, e se todo mundo pegar, e se uma pessoa pegar, e se um fornecedor pegar, e se um cliente ou o principal cliente contrair a doença, e se ele fechar, né? Isso tudo vai ter impactos de ordem operacional, de ordem econômico-financeira também e de ordem jurídica, né? Eu deixo de cumprir um contrato porque meus funcionários contraíram o vírus, ou um fornecedor deixa de cumprir um contrato porque os empregados deles contraíram o vírus. Isso tudo precisa estar mapeado, precisa estar ajustado, né? Faça um quadro com todos os cenários possíveis, trate todas as consequências possíveis ali do ponto de vista de reação da empresa. Não espere acontecer, por mais que do ponto de vista de letalidade, eu acho que é bem mais baixo, inclusive, até do que a influenza, né, doutor? Com certeza. Nós estamos com tempo, né? Nós ganhamos tempo, nós não estamos sendo pegos de surpresa. Todas as instituições estão tendo tempo para se organizar. E essas questões individuais dos colaboradores, do fornecedor, isso nós já estamos sentindo na prática, né? Alguns fornecedores de máscara, nós tivemos dificuldade, não por adoecerem, mas por ausência de produto para você adquirir. Isso nós já estamos sentindo e vamos sentir para os próximos meses, porque a gente não tem ainda uma condição de avaliar qual vai ser essa intensidade, mas nós achamos que vai ter realmente uma grande disseminação do vírus, porque não tem ninguém imunizado, né? Mas o risco a letalidade é muito mais baixa do que essa é a vírus anteriores. Essa é a grande diferença. A gente sabe que 80% dos casos, está bem estudado
com trabalhos já científicos liberados nas revistas, melhores revistas médicas, né? Os trabalhos na China, 80% deles têm formas subclínicas, pouco sintomáticas, né? Com sintomas respiratórios leves. E esses pacientes também pouco sintomáticos são pacientes pouco disseminadores, porque a carga viral deles é pequena. E nós já sabemos que 20% são aquelas formas com comprometimento respiratório grave. É esse grupo de 20%, especialmente os idosos acima de 69, 70 e 80 anos. Esse idoso com morbidades, com doenças crônicas associadas, é o grande risco de qualquer infecção viral, especialmente essa, porque nós estamos contaminando, todos nós não conhecemos o coronavírus. Então, um idoso de 80, 90 anos, ele já tem alteração da imunidade própria da idade, e se ele tiver associações de doença, é um doente renal crônico, um cardíaco, é um doente asmático, bronquítico, um pneumopata, um doente que faz hemodiálise, esse paciente ele é risco de qualquer infecção. E diante dessa situação grave, desses 20%, acometimento grave respiratório nessas formas graves, nós já temos experiência. Nós tivemos com H1N1. O que está saindo na imprensa é a tomografia dá resultados positivos muito antes do raio-x. Nós já vimos isso no H1N1. Não é? Vários colegas nossos infectologistas aqui nos organizamos para enfrentar a epidemia de H1N1. E nós já temos experiência. Agora, não sei dizer a você qual vai ser a necessidade e a quantidade de funcionários, de profissionais da saúde que vão se contaminar, de colaboradores das várias áreas, não há dúvida que vai ter. Então, acho que para as empresas, né, assim, bem em resumo, em termos de ambiente de trabalho, tentar deixar o ambiente mais arejado possível, não necessariamente com ar-condicionado, de preferência com tudo aberto. Exatamente. Né? Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes possíveis e imagináveis, evitar os contatos físicos, né? O que é muito difícil para a gente que é brasileiro, principalmente para quem é do Rio de Janeiro, isso dói às vezes, a gente encontra aquela pessoa querida, mas tem que tentar evitar e tem que tentar compreender, né? Não é desprezo, é muito pelo contrário, é carinho com a própria pessoa, porque você pode estar contaminado. Do ponto de vista legal ou tático, né, da operação ali das cooperativas, acho que funcionários que já têm essa idade, tem alguma comorbidade, já é cardíaco, tem diabetes, já tem uma doença pulmonar pré-existente, esses deveriam talvez até já trabalhar em home office. Trabalhar na residência ou ser afastado por completo de contato com o público. Algumas unidades dentro preventiva, ele não vai ter contato com o público maior, né, o acesso ao público, e evidentemente qualquer colaborador que tiver síndrome gripal aguda, esse paciente vai ter que sair do ambiente de trabalho imediatamente. E aí vem uma questão também de ordem prática. Se o colaborador apresenta indícios de gripe, né, porque tudo começa com uma gripe comum que a gente conhece, ele imediatamente deve comunicar a chefia, e a chefia deve deixá-lo em casa, de preferência que ele vá buscar lá o apoio médico especializado, né, mas que não venha trabalhar. Né. Obviamente, depois de confirmado ali se ele tem ou não, vai se tratar da questão do abono. A gente está vivendo um período atípico, então vai ter muito disso. A pessoa acha que tem, mas não tem, e aí depois não tem atestado para aquilo, porque só tinha uma gripezinha, e a gente vai enfrentar essas dificuldades operacionais, mas a recomendação talvez seja, independente disso, é melhor deixar em casa do que correr o risco de contaminar toda a cooperativa e parar as atividades. Exatamente. Não há essa cultura no Brasil do o colaborador gripado está de licença. A maioria dos funcionários gripados, eles vêm trabalhar. Isso em qualquer instituição. Porque não tem essa cultura no Brasil do indivíduo gripado não entrar em contato com a comunidade que ele trabalha para não contaminar mais. Então a gente vê isso com frequência. Um colega tem gripe, o outro também tem gripe. Nem no H1N1 se levantou essa questão. Sim. Entendeu? Agora é uma questão nova. Quando a gente viu todo mundo usando máscara, aquela coisa toda, o indivíduo gripado não vai,
Então, agora é mais um motivo, porque principalmente nesse momento. E outra coisa, não vai ter exame laboratorial para confirmar esses 80%. Eu estava explicando para aqui, a abordagem do paciente é essencialmente clínica. Não há possibilidade de você colocar em todo local um diagnóstico que vai pesquisar o vírus, que vai te entregar esse resultado em 1, 2 dias. Entendeu? Tem exames hoje que pode ficar pronto em 2, 3 horas, mas são exames do ponto de vista caro, são muito caros. E outra coisa, não vai acrescentar absolutamente do ponto de vista do paciente e nem da instituição. Você vai ter mais uma estatística que vai ser lançado pelo setor de saúde pública. Qual o benefício do paciente? Dizer que ele está gripado se ele é jovem, por exemplo. E se ele é idoso, o gripado pode ser H1N1, pode ser coronavírus, será a forma grave. Então, do ponto de vista do benefício imediato, do atendimento imediato, a pesquisa de vírus não é relevante. E esse negócio de vitamina, toma vitamina C, toma vitamina D, toma a fórmula não sei o que de homeopatia, nada disso tem comprovação clínica de prevenção ou tem? Olha, eu sou egresso de uma faculdade de homeopata, Instituto Neymariano. Com todo respeito aos meus colegas homeopatas, ainda nós precisamos estudar mais o vírus, conhecer melhor o vírus, para até que o setor da homeopatia possa trabalhar em conjunto com a alopatia. Mas o que a gente resume em doença respiratória de um modo geral, qualidade de vida. Qualidade de vida. Né? Boa alimentação, não fumar, né? Atividade física. É o que a gente fala, quem é diabético controla a diabetes, quem é hipertenso controla a hipertensão, quem é fumante luta vai atrás de um programa aí antitabagismo para parar de fumar, né? Porque esses pacientes vão ter que ter as suas doenças crônicas, esse grupo de 20%, bem compensado. Para que quando ele tem a gripe, ele vai fazer uma forma mais intensa, clínica, mas talvez não precise ir para o CTI, que é o que pode impactar nossas instituições. Então, não adianta sair comprando vitamina. Não. Isso, na verdade, só vai ajudar você a ter uma vida saudável, mas não necessariamente vai te evitar. Boa alimentação. A Sociedade Brasileira de Infectologia, ontem, até soltou um vídeo muito bom, em que os colegas falam, o negócio das escolas. O bom seria deixar as escolas abertas, né? Mas agora nós já estamos sabendo que as escolas serão fechadas. Nesse momento aí que a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas, que muda toda hora, eu acho que é uma atitude segura, né, de evitar uma aglomeração maior. Cada escola tem suas estruturas físicas, a gente sabe que tem escolas que têm estruturas físicas muito inadequadas. Então, é uma ideia, suspender os jogos de futebol, não é isso? Para evitar aglomeração. Eu acho que é uma tentativa de retardar um pouco a disseminação para dar tempo para a nossa organização. Isso não tenho dúvida. Acho que é um desafio que a gente está enfrentando, e principalmente eu acho que esse desafio ele é muito mais pela disseminação da preocupação, exatamente, do que necessariamente pelos efeitos do próprio vírus. Isso. Mas a gente está agora para as cooperativas específicas, chegando no período de Assembleia Geral Ordinária. O que a gente faz? Porque, veja, eu tenho 2 casos, né? Eu tenho o caso da cooperativa que pode adiar essa Assembleia, e aí se adiar, do ponto de vista legal, ela é muito simples. Você adia, você comunica aos seus sócios, eu acho que é importante ter a clareza, a comunicação com os sócios sempre, e marca, ou se compromete a marcar, tão logo a gente tem um declínio desse período de contágio comunitário, a uma Assembleia Geral Extraordinária, com aquela pauta que você discutiria na prestação de contas. Eu acho que é uma questão de respeito da cooperativa para com os sócios, né? Não aglomerar. Algumas têm muitos idosos, muitos desse grupo de maior risco, especificamente. Nós né? temos um grupo a gente pega aqui nas próprias Unimedes, né? Que a média de idade é acima dos 40. O exemplo 50, aqui está presente, eu sou um septuagenário de 76 anos. Então, aglomerar essas pessoas para discutir uma coisa tão importante quanto contas e acabar disseminando isso seria um risco desnecessário se pudesse adiar. Mas para aquelas cooperativas que não podem, e aí existem alguns casos de fato que não podem, vamos dizer que o mandato do presidente vai vencer no dia da Assembleia e se não eleger, o banco não deixa mais movimentar, eu não consigo pagar folha, e aí é o caos total.
essa não pode fazer. O vai que, ter... que ele faz para poder tentar preservar os sócios ao máximo ali daquela questão de contaminação? Ele vai ter que arranjar um local bem arejado, a primeira coisa. Então, de preferência, nada de fazer sala fechada. Colocar à disposição as amotolias, né, os frascos com álcool gel, para que todos utilizem periodicamente. Se tem muito idoso, vai muitas vezes ao banheiro, lava a mão no banheiro, álcool, volta, né? E pedir para que nenhum cooperado que esteja com infecção respiratória, com sintoma respiratório, compareça. Fique em casa, porque a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. Então, é uma virose respiratória. O coronavírus é uma síndrome respiratória aguda, que pode ser grave ou não grave. E aí, nesse caso, eu acho que a gente pode estender também. Se o cooperado não está, mas há um familiar dele que está, de repente é interessante ele não ir. Até porque, por mais que ele seja jovem e eventualmente esteja fora do grupo de maior letalidade, ele pode acabar contaminando um outro cooperado já mais idoso. Que pode vir a ter uma complicação em razão disso. Então é uma questão também de respeito. E é um desafio, a gente precisa entender e tudo que está acontecendo, essas mudanças rápidas de posição do governo, fizeram com que a gente viesse até aqui para poder tirar algumas dúvidas, conversar e gravar esse vídeo para explicar para vocês o que fazer, dar algumas ideias, algumas sugestões, até porque o que fazer ninguém sabe ainda, né, doutor? Não, o que fazer. Quer dizer, do ponto de vista prático, né, nós estamos discutindo isso aqui na nossa Unimed, que eu acredito que vai ser discutido em todas as Unimedes. Primeiro, fazer contato com da nossa carteira dos idosos, oferecer imediatamente a vacinação contra o H1N1, estimular a vacinação de outras vacinas, como a vacina antipneumocócica, a vacina das pneumonias, né? Você vai estimular aquele idoso a procurar tomar essa vacina e oferecer, se possível, para todos os cooperados, para todos os usuários, seus colaboradores, oferecer imediatamente a vacinação, porque você já está reduzindo consideravelmente um agravo na saúde de todos, inclusive dos pacientes mais idosos, porque menos agravo na saúde, mais condições esses idosos vão ter de enfrentar essa infecção viral. Todo idoso acima de 60 anos pode e deve tomar vacina contra a pneumonia, vacina antipneumocócica, tem tudo quanto é clínica de vacinação pública, tem no serviço público para grupos especiais que tomam vacina antipneumocócica, mas é uma despesa que pode ser bem mais barata de você ter que comprar um antimicrobiano para se tratar de uma pneumonia ou de uma sinusite, que uma vacina dessa te dá uma cobertura de 5 até 10 anos. Entendeu? Então isso é o fundamental. As cooperativas vão ter que trabalhar em cima disso, trabalhar do seu usuário, no seu cooperado, nos seus coisas, para vacinar. E se puder vacinar contra a pneumonia, são vacinas excelentes, tem à disposição aí, não é um absurdo o preço, deve ser vacinado. Isso é um trabalho que você tem que fazer. Você está diminuindo morbidade, está diminuindo doença e dando condições até do idoso de ter uma estrutura orgânica, eventualmente. Exatamente. Doutor Antônio Luiz, médico infectologista, professor da Universidade de Petrópolis e cooperado da Unimed Petrópolis. Obrigado à Unimed Petrópolis aí pelo apoio. Com relação às nossas cooperativas, podem contar com a CB para o que for, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre como proceder. A gente também está tentando descobrir aqui as questões, a gente trouxe esse apanhado para colaborar, mas a gente está lá à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigado.